Olá, eu sou Patrícia Souza e o vídeo de hoje é sobre a ressonância harmônica. É sobre uma pergunta de uma inscrita. Na verdade, são duas perguntas de duas inscritas no canal que me fizeram a seguinte pergunta: posso pedir a RH para meus filhos? Aí eu vou responder. E a outra perguntou assim: posso pedir RH para minha filha que tem maior de 18 anos? Eu também vou responder isso aqui no vídeo. E se você gosta de assuntos relacionados a este, não esquece de me dar uma força, de se inscrever no canal e se você gostar, no final do vídeo deixa lá o seu joinha. E também você pode fazer a sua pergunta, que se eu souber eu vou responder. Se eu não souber, vai demorar um pouquinho, porque eu vou me informar sobre o assunto, mas eu te respondo. Pode deixar que eu te respondo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu posso pedir RH para meus filhos? Sim, você pode e deve pedir RH para seus filhos. Quanto menor eles for, melhor. Assim, a evolução deles será mais avançada do que a nossa. Eu vou responder esta pergunta e logo após eu já vou responder também a pergunta se eu posso pedir RH para meus filhos maiores de 18 anos. Bom, a recomendação do professor Hélio Couto é que você só pode pedir menor de 18 anos, mas há algumas exceções e eu vou explicar essas algumas exceções. E o que é que eu posso pedir na RH para as crianças? Bom, aqui eu vou dar um exemplo, um caminho, como se fosse assim: bom, eu te dou o caminho, aí agora você trilha o seu caminho, porque não tem como eu falar assim, pede isso, não. Cada pai, cada mãe entra num consenso de pedir. Mas eu vou dizer o que foi que eu pedi no começo para meus filhos. Particularmente, os pedidos que eu fiz no começo da ressonância de todos os meus filhos sobre saúde, limpezas energéticas, quebras de contratos energéticos. Também fiz pedidos escolares, particularmente para cada um eu pedi especificamente as matérias que eles estavam aprendendo naquele ano. Meus filhos têm na faixa etária hoje de 13 e o outro já fez 20 anos. Então, assim, o de 13, na época, ele tinha 9 anos. Então, eu comecei a conversar com ele sobre o assunto e a gente já vem de uma religião que é muito aberta. Na verdade, eu não tenho religião. Eu ia na Casa do Caminho e vou, às vezes, de vez em quando eu ainda vou, mas é assim, eu já não tenho mais crenças limitantes sobre religião, ensino para meus filhos que eles também não devem de ter. Isso já é muito importante. E segundo, eu acho legal, sabe, você conversar com seus filhos sobre o que é a ressonância harmônica. E com criança é muito fácil, você pergunta assim: qual as características que você gostaria de ter? Uma criança de 9 anos já sabe te responder isso. Quais são as habilidades que você queria ter? Lá no comecinho, meu filho queria ser jogador de futebol, queria ser goleiro. Então, assim, mas é legal. Eu fiz os pedidos que ele quis. Eu coloquei lá, relatei a idade dele e coloquei. Isso, isso e isso. E eu vou falar pra vocês, meu filho bate um bolão, só ainda não é um profissional, mas bate um bolão. Pro maior, no começo, ele já tinha a crença limitante da religião da família do pai dele. Foi mais difícil convencer ele. Eu vou um pouco mais além, porque a pergunta aqui é mais específica. E o que é que eu vou pedir para uma criança de 1 ano, 2 anos e 3 anos? Agora nós vamos ter que usar o quê? O nosso bom senso. Quais são as habilidades que você gostaria de ter que a sua filha tivesse? Agora, bebê, você está pensando lá em cima no futuro. Mas quais são as características, as habilidades que você gostaria de ter? Aí nós pedimos que ela seja uma criança saudável, seja uma criança inteligente, seja uma criança criativa, que ela tenha uma mente aberta, que ela não tenha crenças limitantes e que se tiver
que já essas limpezas já sejam sendo eliminadas, que ela tenha uma facilidade de aprendizado. E nós especificamos que ela tenha facilidade na hora de sair do peito, que ela tenha facilidade na hora do desfraude, que ela tenha facilidade para ir para uma creche e se interagir com outras crianças, que ela aprenda a andar rápido. Então, isso aí tem que ser um consenso da mãe e do pai. E falando nisso, a minha neta andou com menos de 1 ano. Então, assim, já levantou e saiu andando. Foi muito engraçado. A gente foi pra praia e ela ainda não estava andando. Ela ficava em pé. E, de repente, ela saiu andando na areia e a gente ficou, assim, tudo bobo. Mas, então, é aquele negócio. A gente sabe, né, que foi a ajuda da ressonância. Bom, agora eu vou falar de uma outra pergunta que, com o tempo da gente fazendo RH, eu vou informando, né, para as pessoas o que é e aquela conversa toda no geral. A gente chegou num consenso de pedir sem a autorização de uma pessoa maior de idade para fazer a RH. Só que mesmo assim, a gente sentou num consenso e a gente analisou e viu que era numa situação de emergência, até mesmo posso dizer de desespero. Era uma pessoa que estava mal encaminhada, estava num mundo totalmente dos negativos e a gente, por amor, pediu a solicitação da RH. Na verdade, a gente só fez isso na primeira ressonância harmônica. Para quem não acredita, gente, na ressonância harmônica, eu vou falar uma coisa. A ressonância harmônica, ela muda vidas. Foi o que aconteceu com esse membro da nossa família. Eu não vou citar o nome nem o sexo, porém, eu acredito que se a gente não tivesse chego nessa opinião de fazer o pedido da ressonância harmônica de certa forma escondido, eu não sei o que seria dessa pessoa hoje. E só tenho uma coisa para dizer. Foi tão impressionante, tão maravilhoso, que hoje essa pessoa já pede a sua ressonância sozinha. Então, é aquela coisa assim, será que eu fiz errado? Ou será que eu fiz certo? No meu ponto de vista, eu fiz certo. Só que eu tive que tomar alguns cuidados nos pedidos. Primeiramente, com essa pessoa, a gente fez o seguinte. Eu fiz a solicitação da minha RH e incluí na minha RH alguns pedidos para essa pessoa. Mas assim, que não interferisse no livre-arbítrio dessa pessoa diretamente. Eu pedi limpezas, eu pedi abertura da mente dessa pessoa para que ela fosse encaminhada para um caminho de luz. E a gente também pediu uma limpeza química, de produtos químicos no organismo dessa pessoa. Aí veio a minha RH, essa pessoa teve como eu posso dizer, ficou ainda pior. Uns dias, deu uma reviravolta muito grande na vida dessa pessoa, foi aonde eu pensei, tá funcionando. Aí, junto com isso, depois, na outra semana, eu pedi ajuda espiritual para o professor Hélio Couto, expliquei o problema também e falei para ele que eu tinha pedido ajuda na minha RH. Passou-se os 3 meses lá da limpeza, né, que eu pedi na minha RH. Na outra RH que eu pedi para mim, eu já sentei, né, com a outra pessoa, sem a pessoa saber, com um parente dessa pessoa. Sentei e falei, o que você acha da gente pedir uma RH? Mas já tinha mais de 18 anos. Pouca coisa, mas já tinha. Aí a gente sentou e resolveu fazer os pedidos para essa pessoa. A gente pediu uma RH para essa pessoa. E bem no resumo que o professor pede, faça um relato da sua vida, um resumo da sua vida, a gente contou a história dessa pessoa. Toda a história dessa pessoa.
o que essa pessoa estava passando e falamos assim, bom, vamos entregar para Deus. Se a gente fez até aqui e tá dando certo, isso significa que talvez possa melhorar. Aí a gente pediu, falou tudo o que essa pessoa estava passando, relatou. Pedimos até desculpas pelo relato que ficou longo. E logo em seguida a gente fez os pedidos. Então nós tivemos alguns cuidados na hora de fazer os pedidos. Fizemos pedidos geralmente voltados mais para limpezas. Fizemos pedidos também voltados para desintoxicação, para que fosse largado o desejo dos vícios, para que essa pessoa também tivesse uma autoestima elevadíssima. Pedimos também para que essa pessoa voltasse a ter prazer em estudar, prazer em trabalhar, prazer em conviver com a família. Então é assim, eu não vou ficar falando aqui todos os pedidos, que cada pessoa sabe o que precisa na vida da outra pessoa, principalmente pai, mãe, se for sobrinho, se for nosso irmão. Só que assim, eu não pedi nenhum tipo de consciência para essa pessoa, pedi arquétipos, pedi livros, pedi habilidades, mais ou menos no que essa pessoa me falava antes de ter todo esse tipo de problema. E eu vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Se eu mexi no livre-arbítrio dessa pessoa, se isso eu vou ter algum karma, se eu vou ter alguma coisa, eu acho que não. Até porque eu não acredito muito nesse negócio de karma. Então, assim, eu acho que eu fui uma luz no caminho dessa pessoa. Se eu fui uma luz no caminho para essa pessoa, por que é que eu haveria de receber algo ruim? Pelo contrário, hoje a gente se dá maravilhosamente bem. Eu sou uma pessoa que esta pessoa procura muito para dar conselhos, me escuta. Então é por isso que eu disse que há exceções. Porém, tem que tomar cuidado no que você pede. Entendeu? De certa forma, eu não fui honesta com o professor. Ele sabe que eu não fui honesta, não preciso de dizer que eu não fui honesta. Mas acredito que ele viu o nosso desespero e aceitou o nosso pedido. Então é por isso que eu digo, depende da situação. Mas é aquilo que eu falei. Primeira coisa, o que a gente fez? Eu pedi ajuda na minha RH para essa pessoa. Depois eu pedi ajuda espiritual para essa pessoa. Aí depois eu pedi uma RH para essa pessoa. Então assim, eu creio que quando eu fiz o pedido na minha RH, que essa pessoa já estava sendo assistida. Depois eu pedi ajuda para o professor espiritual. Essa pessoa já... Então quer dizer o quê? Quando entrou a RH na vida dessa pessoa, ela já estava sendo preparada antes. Aí eu não aconselho pedir de cara. Não. Se você ama essa pessoa, faça igual eu fiz. Mas não deixa de pedir, porque a gente depois pode se arrepender também de não ter pedido. A gente não pede ajuda espiritual para qualquer pessoa? Ou seja doença, seja nos estudos, seja numa depressão? E por que não pedir ajuda numa situação que você está vendo que seu parente está se definhando no mundo? Então eu acho sim que há exceções para pedir para maiores de 18 anos. E outra, Deus é puro amor. Por que ele escolheria não ajudar alguém? Nunca que ele faria isso. Então eu acho que está respondido aí as 3 perguntas. Se eu posso pedir RH para o meu filho, o que eu peço para a criança e se eu posso pedir para maior de idade. Aí, gente, vai da consciência de cada um. Eu coloquei o meu relato e a minha opinião. E com isso, eu espero estar incentivando alguém que esteja passando por algum problema difícil com algum parente na sua família. E se eu pude ajudar você de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua pergunta caso você tenha alguma dúvida, dar o seu joinha e até o próximo vídeo.